Oi, 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 oi. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo certo? Hoje eu vou falar de um tema muito importante, que é as crenças centrais. Não sei se vocês não forem da área da psicologia comportamental, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre crenças centrais. E se você faz terapia com algum psicólogo cognitivo comportamental, talvez eles tenham falado com vocês, ou talvez não. Não culpem ele, talvez eles pretendem falar com vocês isso mais pra frente. Mas se isso for do seu interesse, você pode perguntar para ele o que são as crenças centrais. Então eu sugiro que antes de você assistir esse vídeo, dê uma lida sobre crenças centrais, procure se interessar mais pelo tema. Crenças centrais ou comportamentos guiados por regras, na psicologia clínica nós chamamos de crenças centrais para ficar melhor para os pacientes entenderem, mas na psicologia comportamental pura, nós chamamos de comportamentos guiados por regras. São basicamente a mesma coisa. Então aqui no vídeo eu vou falar sobre crenças centrais, porque para não irritar vocês, senão eu vou ficar falando toda hora de comportamentos guiados por regras e vocês vão ficar doidos. Então muita gente está aí juntando de dinheirinho em dinheirinho, deixando de comer o lanche, deixando de sair com seus amigos, deixando de comprar coisas para conseguir fazer uma terapia. Eu sei que é muito importante, ainda mais no tempo de hoje, que a nossa guerra é a guerra mental, é a guerra que está dentro de nós. É a ansiedade, é a depressão, é a incerteza. E eu sempre recomendo fazer terapia, mas muita gente não tem condição de fazer essas terapias. Então eu sugiro um livro muito importante, que é o Manual do Terapeuta, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judy Beck. Esse é um livro que tem alguns capítulos exclusivos para falar de crenças centrais. Eu mesmo comprei ele com dinheiro de ajudante de predeiro, porque eu trabalhava de ajudante de predeiro, não tinha muitas condições de fazer uma terapia, então eu comprei esse livro e ele me ajudou bastante. Não é o ideal, mas talvez o conhecimento que esteja nele possa fazer você se ajudar. Não é o ideal é um profissional, mas se você não tiver ainda condições de fazer a terapia, procure conhecimento, procure os livros, procure vídeos como esse que possam te dar uma ideia, abrir um pouco mais a sua mente para você se entender. Então esse vídeo aqui será quase como uma terapia. Na psicologia chamamos isso de psicoeducação. A psicoeducação é quando o psicólogo ou o terapeuta ele formula o que ele sabe de você, com bases nas técnicas que ele já sabe. Ele te ensina como você é, como você funciona perante a sociedade e perante o mundo. Então, as crenças centrais é como se fosse uma lente. Imagine o óculos. Você usa o óculos e no óculos tem o quê? Tem a lente. Essa lente é como se fosse a sua ótica que você enxerga o mundo, é como se fosse a sua interpretação do mundo. Então cada um usa uma lente diferente, cada um interpreta a mesma situação de uma maneira diferente. É como se fosse uma marca, uma impressão digital que você tem. Então seu cérebro é composto por camadas sedimentares de experiências. Claro que não é camadas físicas, são camadas metafóricas. Nós utilizamos essas camadas para ficar mais didáticos da gente entender o cérebro. Então imagine aí que cada camada do seu cérebro fosse um ano de vida que você tem. São essas experiências, um conjunto de neurônios que armazenam essas informações. Nós chamamos eles de engramas, certo? Então esses engramas, essas informações que você tem, é o que vai fazer você enxergar e interpretar o mundo. Então vamos imaginar uma situação. Esse marcador aqui é uma situação. Digamos que é uma situação de falar em público. Eu falo falar em público porque quase nunca conseguia falar em público. Eu fui começar a falar melhor mesmo no ensino médio, mas no fundamental eu não conseguia falar em público. Então eu tenho uma relação sentimental por esse tema de falar em público. Digamos que aqui é uma situação de falar em público. Você está na faculdade e tem que apresentar sobre o neonazismo para 15 pessoas durante 10 minutos. E após esses 10 minutos, as pessoas irão te perguntar. E você tem uma semana para estudar.
é a mesma situação. Preste atenção aqui, é a mesma situação. Digamos que uma pessoa, ela vai ficar dias sem dormir, olhando essa situação. Outras pessoas vão ficar indiferentes. Outras pessoas só vão lembrar quando tiver poucos dias da apresentação. Outras pessoas vão estar nem aí. Outras pessoas vão ficar um pouquinho mais ansiosas. Outras pessoas menos ansiosas. Outras muito ansiosas. É a mesma situação, mas foram interpretadas por pessoas diferentes. Eu estou enxergando ela daqui. Você está enxergando o marcador daí para cá. Outras pessoas vão estar enxergando aqui. Outras pessoas vão estar enxergando aqui. Outras pessoas aqui em cima. Outras pessoas aqui embaixo. São a mesma, é o mesmo marcador, a mesma situação, mas vai ser enxergado de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada pessoa usa uma lente diferente. Cada pessoa interpreta a situação da maneira diferente. Eu chamo isso, é como se fosse você está utilizando o seu óculos, é como se tivesse uma neblina muito forte, um nevoeiro muito forte, capaz de você não conseguir enxergar aquela situação do jeito que ela é, certo? É como se você estivesse no escuro tentando adivinhar o que está acontecendo. Essas são as crenças centrais que você tem sobre você, sobre o mundo e sobre os outros. Então, uma pessoa que vai enxergar essa situação de falar em público vai ver como uma oportunidade. Ela vai ficar feliz por estar falando em público, ela vai estar feliz por estar estudando aquele assunto, se expor e falar. Outra pessoa vai ficar com medo, vai ficar horrorizada, ela vai enxergar aquela situação nociva, como se aquelas pessoas que estivessem em volta dela estivessem querendo atacar elas. E elas vão ficar com o coração batendo, vai ficar pulsando como se estivesse na frente de um leão. Outras pessoas vão estar nem aí, só falar, falo qualquer coisa aqui, ganho meu ponto e vou embora. Outras pessoas vão ficar muito pouco ansiosas ali, mas a falar bem, outras pessoas vão ficar menos, outras pessoas vão ficar mais. Mas o que determinou cada um enxergar essa situação da maneira diferente? As crenças centrais. Uma das crenças centrais que tem nesse livro aqui é a crença de insuficiência, uma crença de desvalor, uma crença de desamor. Eu não sou bom o suficiente, as pessoas são melhores que eu, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E muitas vezes você está pegando essa situação, essa interpretação lá do seu passado, da sua infância. Por exemplo, na escola você sofreu bullying, muito bullying. Então você se sente insuficiente, você se sente inútil, você sente que não é bom o suficiente. Então, essas camadas que eu falei para vocês, aqui é a camada da sua infância, aqui é a camada da sua atualidade. Então, nessa situação que você está aqui falando em público, você interpreta ela com base no que você sofreu no passado. Você não sofre mais bullying na situação atual. Então, você não é como você pensava antes, um inútil, um fracassado. Então, são informações que não foram atualizadas no seu cérebro. Então você, na hora de falar em público, você vai imaginar aquela situação de você sofrendo bullying e vai, na base do que você fez ali, se chamar de inútil. Então você vai ficar com medo. Então, vocês pais, cuidado com o que você fala com seus filhos ou com qualquer criança. Muitas vezes eu vejo pais chamando o filho de inútil, chamando o filho que não consegue fazer nada. Essas palavras começam a impregnar na mente deles e eles acabam achando que é verdade. E quando eles crescerem, essas crenças vão estar enraizadas nele. São crenças rígidas, comportamentos rígidos. Quanto mais cedo você se tratar, o organismo se tratar, é melhor. Essas crenças, eu sou insuficiente, eu não consigo, as pessoas são melhores que eu, são crenças do qual pode te gerar um quadro de humor, por exemplo, a depressão ou a ansiedade. São crenças arraigadas que estão perante você. Então uma pessoa, por exemplo, que tem 50 anos e desde os 20 eles têm essas crenças sem se tratar, quando for se tratar vai ser pior. Não estou falando que não vai conseguir, mas estou falando que vai ser pior, porque via neuroplasticidade, o cérebro dele mudou tanto, mudou tudo. Então aquilo é a impressão digital dele, aquilo está enraigado no cérebro dele. Aquilo já não vai sair tão fácil. Então uma pessoa, um organismo recém-formado, um organismo jovem,
Quanto antes procurar um tratamento, quanto antes procurar se entender, vai ser melhor para se tratar, vai ser melhor para melhorar. E uma coisa que as pessoas não entendem muito é que a vida, ela não é estática. Não existe uma felicidade estática, certo? Vai ter momento que você vai estar triste, vai ter momento que você vai estar mais feliz, vai ter momento que você vai estar com raiva. Na vida, teremos aflições. Então vai ter dias que a neblina vai estar muito forte nos seus olhos. Vai fazer você enxergar aquela interpretação de uma maneira ruim. Vai ter dias que a neblina vai estar menos. Então você vai enxergar o mundo de uma maneira melhor. Porque a vida não é... Vocês não podem comprar felicidade. A felicidade em si não existe. Eu não gosto desse sinônimo de felicidade. Eu prefiro um bem-estar. A vida é cheia de altos e baixos. Então você não precisa procurar só se sentir feliz, porque não existe esse estado estático. Então vai ter dias que você vai estar ruim, tem dias que você vai estar melhor. Mas vocês, com base nas suas crenças, eu me sinto insuficiente. Por que você se sente insuficiente? O que está no seu ambiente que faz você se sentir insuficiente? É você ser desorganizado? É você estar ali com um livro, tá há 12 anos sem ler ele? Tá há 2 anos sem ler ele, você comprou ele e não está lendo? É você dormindo errado? É você não se esforçando? O que está fazendo você se sentir inútil? Então a crença existe, todo mundo tem uma crença central, todo mundo tem. Então a gente tem essa crença só que para algumas pessoas essa crença está no talo, a neblina está muito forte, está muito densa. Outras já estão mais fracas. Aí essa neblina muito forte na sua lente, ela impede que você enxergue a realidade. Olha como isso é interessante, cara. Olha como isso é espetacular, você entender. Quando eu estudando esse assunto, entendendo, é como se eu tivesse em terceira pessoa e o mundo fosse uma maquete, que abriu minha mente de uma maneira que vocês não têm ideia. Então, um paciente que se sente incapaz, que tem uma crença de incapacidade, por vezes no mundo ele não é incapaz. Ele não consegue enxergar a realidade. Você tirou 10 em 3 provas, mas uma prova você tirou 8. Você já se sente incapaz, sendo que você não é incapaz. Então tem muita gente que se sente burra intelectualmente. Só que essa pessoa aí que tirou 10 em 3 provas, só em uma tirou 8, ela não é uma pessoa burra. Ela é uma pessoa capaz. A inteligência dela é esse marcador inteiro. Mas talvez pela lente dela, ela só consegue enxergar a tampa. E a neblina que está muito forte ofusca tudo aqui embaixo. Agora eu quero falar aqui, abrir um parêntese só para os terapeutas que estão me escutando. Eu sei que eu não tenho prioridade de falar nada, mas pelo que eu vi estudando, tome muito cuidado quando você for psicoeducar o seu paciente. Porque por vezes você pode dar a entender que o que ele está sentindo é como se ele fosse um mentiroso. É como se o que ele está sentindo é como ele talvez ache que você esteja menosprezando o que ele sente, como se ele fosse um mentiroso. Aqui mesmo nesse livro aqui, ensina uma técnica muito interessante que é o pensamento socrático. Você vai questionar o seu paciente e o seu paciente irá responder os questionamentos. Muitos psicólogos, eles fazem o questionamento e eles mesmos dão a resposta para o paciente. No momento pode até ajudar o paciente, ele pode até melhorar, mas por pouco tempo. Quando ele tiver um problema, ele vai voltar na clínica e vai te pedir a solução. E o que o paciente menos precisa é ser dependente de alguém. Você tem que ensinar ele a se questionar, tem que ensinar ele a procurar as próprias respostas. Senão, você nunca vai tratar ele. Ele nunca vai ser dependente de si mesmo, e sim dependente de outra pessoa. Então questione, faça o pensamento socrático. Por exemplo, por que você se sente insuficiente? Porque o que está acontecendo no seu ambiente que está fazendo você se sentir assim? Você tirou 10 na prova, mas a neblina está tão forte no seu olho
na sua lente, que quando você faz essa pergunta, por que você se acha insuficiente, sendo que você tirou 9 na prova? É tão forte que ela tem a audácia de falar que não foi 10. Sim, eu não tirei 10, eu tirei 9. Chamamos isso de distorção cognitiva, quando você distorce a realidade e só enxerga coisas ruins, coisas catastróficas. A pessoa que tirou 10 na prova, que tirou 9 na prova e está se achando inútil, burra, porque não tirou 10. Mesmo ela estando na melhor faculdade do Brasil, indo fazer pós no exterior. Então, quando você faz um processo terapêutico, quando o seu psicólogo ou a sua psicóloga faz uma reestruturação cognitiva, é como se o sol estivesse muito alto e a neblina estivesse saindo dos seus olhos. É como se você estivesse enxergando a realidade da maneira que ela é, ao qual que ela é, e não através da sua neblina, através das suas crenças. Então, um terapeuta que faz um bom questionamento socrático ou uma análise funcional, ou seja, qual é a função daquele comportamento? Porque todo comportamento tem uma função. Você não se comporta sem uma função. Você está com sede, você bebe água. O seu comportamento de beber água foi para matar a sede. Então, a sede é a função do seu comportamento de beber água. Se você não tivesse com sede, você não beberia água. Então, vou falar aqui para vocês, se você tiver oportunidade, faça uma terapia. Principalmente a terapia cognitiva comportamental, que é o que realmente vai falar muito mais dessas crenças. É como se estivesse tirando a neblina dos seus olhos, fazendo você interpretar e enxergar a realidade da maneira do que ela é, através de uma ótica. Então é bom você começar a estudar, é legal você começar a estudar sobre crenças centrais, para você ver o quanto o seu cérebro deturpa a realidade. Por exemplo, durante o seu dia, você foi o mais produtivo possível, fez muitas coisas boas que você realmente se propôs a fazer. Só que você fez uma coisa ruim. Por exemplo, você estava de dieta e comeu um bombom. Só que o bombom só foi a única coisa errada. Você fez um monte de coisas boas durante o seu dia. Seu cérebro vai olhar para essas coisas boas? Não, ele só olha para essa coisa ruim, para fortalecer a sua crença de insuficiência. Pô, eu não consigo, velho. Eu não consigo fazer as coisas tudo certinho. Eu sempre tenho que fraquejar, eu sempre tenho que tropeçar na pedra. Eu sou insuficiente, eu não consigo. É isso que o seu cérebro vai pensar. Que seu cérebro procura mais a coisa ruim. Você pode ter 1000 coisas boas. Se tu fez uma coisa ruim, o seu cérebro vai focar nisso aqui. Mas agora, se você tiver com a lente mais fraca, com a neblina mais fraca na sua lente, você vai enxergar e interpretar essa situação de uma maneira diferente. Sim, foi uma coisa ruim, mas eu ainda estou no processo. Eu não vou mudar agora. Estou no processo, eu vou mudar daqui muito tempo. Daqui muito tempo, eu fazendo a mesma coisa, estudando, comendo bem, eu vou melhorar. Não é agora. Eu fiz muitas essas coisas boas, eu vou ficar feliz com essas coisas boas. Essas coisas ruins, daqui a um tempo eu melhoro. E assim você interpreta essa situação ao qual que ela é. Então agora eu só queria falar com você. Esquece que estamos numa tela e pensa que nós estamos conversando aqui junto. Você aí que está no sofá assistindo, está lavando a louça, está no busão para ir trabalhar. Se você se sente que é incapaz, se você se sente que ninguém gosta de você, que o mundo é melhor que você é uma pessoa ruim, por favor, cara, procure a terapia. Procure a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental. Tente se entender. Qualquer pensamento que pode estar sujando a sua lente, que a neblina possa estar muito forte na sua lente, procure a terapia. Conversa com alguém, fala com algum familiar, com algum amigo, mostre esse vídeo ou procure outros vídeos e mostre para a pessoa, assista. Procure uma terapia, porque a nossa saúde mental é a coisa mais valiosa que a gente tem. E se a gente ficar nesses pensamentos automáticos que a gente tem, nessas crenças, nessas interpretações, a gente só vai se afundar. Por exemplo, acabei de ler esse livro aqui, Eu, Robô, do Isaac Asimov, que nesse livro são apresentadas 3 leis da robótica. Essas leis da robótica é como se fossem as crenças centrais que a gente tem, só que
para os robôs. Então, cientistas colocam as 3 leis no cérebro prositônico do robô e o comportamento deles é regido perante essas regras. É como se fosse a gente. Nossos comportamentos é regidos pelas regras que a gente tem na nossa mente. Então, essas crenças nunca vêm de forma consciente. Elas sempre vêm de forma inconsciente. Elas surgem sim na sua mente, com base nas experiências que você já teve. Surgindo os pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que você está em uma situação, por exemplo, você está em um jantar, em um almoço em família e vê aquele seu primo que está na faculdade, se formou, conseguiu um carro novo, está em um trabalho melhor, foi promovido e você começa a se comparar com ele. Esse cara é melhor que eu não consigo, nós temos a mesma idade e parece que eu estou estagnado no mesmo lugar e ele sempre evoluindo. São esses pensamentos automáticos que deturpam a realidade. Provavelmente você precisa trabalhar e ele não. Provavelmente ele já tem uma família que tem mais recursos financeiros e esteja dando a oportunidade dele só estudar e não trabalhar. Você está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Talvez você tenha filhos, ele não. E você precisa dar uma atenção maior para os seus filhos. Você não está enxergando a realidade, o contexto ao qual vocês estão, para cada um estar na situação. Cada um tem uma vida diferente, então cada um vai viver as experiências diferentes. Só que a gente não, na hora ali, a gente não vê a realidade, não interpreta a realidade ao qual que ela é. E vê a realidade como forma de fortalecer as nossas crenças. Aí você começa a achar que você é inútil, que você não consegue. Você começa a achar que você é burro intelectualmente, sendo que não é. Se você vê a realidade diferente, a realidade realmente, você pode não ser assim. Então a gente cria um contexto no nosso ambiente nocivo que é capaz de fortalecer as nossas crenças. Você se sente insuficiente e é desorganizado, não consegue fazer as coisas que você se propõe a fazer. Então, a sua crença vai ver aquele seu contexto e vai ver que é verdade, que você é insuficiente. Na psicologia chamamos isso também de ativação comportamental. Você tem uma crença que não consegue falar em público, então vai falar em público. Por quê? Porque na psicologia comportamental a gente trabalha a cognição, os pensamentos e o comportamento. Você tem uma crença que não consegue falar em público. Você falando em público, você vai ter repertório comportamental, você vai ter uma experiência capaz de debater com essa sua crença de não conseguir falar em público. Como essa crença vai ficar mais forte, como ela vai ficar maior, sendo que no lado oposto você está falando em público. Ela não tem substrato para ficar forte, para ficar firme. Então você tem uma crença de não consegue falar em público. E cada vez que você tem uma situação que você não consegue falar em público, você se esquivar, você vai estar fortalecendo essa crença, vai estar dando argumentos para ela ficar mais forte, para a neblina ficar mais forte. Aí agora você tem essa crença de não consegue falar em público, você vai falando em público, 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 você tem argumentos para destruir essa crença de não conseguir falar em público, porque você está falando em público. A neblina da sua lente está tão forte, está tão densa, que você começa a fazer castratrofização da situação, começa a ver tudo ruim, tudo é uma merda, começa a só ver coisas ruins. Você escolhe determinadas situações ruins que você tem durante a sua vida para fortalecer essa sua crença, sendo que durante a sua vida você tem muitas coisas boas, mas você só pega as ruins. Aí com base nisso você começa a usar substâncias, começa a ter compulsão alimentar, começa a ter mais ansiedade, você começa a acreditar nessas suas crenças, você age conforme as suas crenças estão. Então você está criando um contexto nocivo, catastrófico, para fortalecer as suas crenças. Isso não é necessariamente ruim, é ruim se estender. Então você tem que pensa assim, a diferença entre um louco e um gênio é o ambiente que eles estão. Então module o seu ambiente. Qual é o ambiente que você está? Comece a
a escolher suas amizades, tomar cuidado com quem você conversa, qual o ambiente que você está. Porque se você estiver em um ambiente que vai aumentar a sua neblina dos seus olhos, que vai aumentar a sua crença, é um ambiente que você não deve estar. Então, se você se acha insuficiente, você tem que pelo menos usar uma agenda. Se você não usar uma agenda, nosso cérebro ele não foi evoluído a ponto de nós lembrar de tudo. Se você tem muita coisa para fazer e você não anota na agenda, ela fica orbitando aqui no seu pré-frontal, gastando energia. E muitas vezes você vai se esquecer, muitas vezes você não vai prestar atenção. E é por isso que muita gente hoje acha que tem TDAH, porque não se organiza. Se você é insuficiente e não usa agenda, tu vai aumentar mais sua crença de insuficiência. Então use a agenda, se organize e construa um ambiente ao qual que vai contra as suas crenças centrais, para você diminuir essa neblina que está nos seus olhos. Então, durante a sua vida, vai ter dias que a neblina vai estar muito forte e vai ter dias que a neblina vai estar muito fraca. Porque assim é a vida é cheia de altos e baixos, mas durante 6 meses você usando a agenda e não usando a agenda, eu acredito 100% que usando a agenda você vai se tornar muito melhor. Vai ter uma hora como se fosse uma escadinha, você está aqui, você sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, sobe, cai, sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai. Quando você for ver a linha temporal, você melhorou, você vai estar melhor, certo? Então, uma coisa que eu quero falar aqui para terminar o vídeo, preste atenção aqui. Como as crenças centrais, como uma neblina nos seus olhos está tão forte, faz você não interpretar o mundo da maneira como ele é. Na realidade, faz você enxergar da maneira ao qual você vê, ao qual as suas crenças que você tem. É a sua lente. Mas tenha certeza, você é muito melhor do que você imagina. Você pode achar que você é isso aqui, ó, mas na realidade você é isso aqui. Então, procure estudar mais a entender a si mesmo, porque você aprendendo isso, poder enxergar a situação, por exemplo, voltamos àquela situação que você está falando em público, lá na faculdade, sobre o neonazismo. Agora que você entendeu sobre as crenças, sobre enxergar de óticas, você vai estar enxergando por essa ótica aqui, ó, uma ótica ruim. Você vai ver seu amigo que está enxergando por essa ótica, que ele está vendo aquela situação como uma oportunidade. Em vez de você ficar com essa ótica ruim, deturpando a realidade, você vai ver ele e vai tentar se inspirar nele e enxergar nessa ótica aqui e ver a apresentação em público como uma oportunidade. Então você vai enxergar nessa ótica, você vai enxergar dessa ótica, dessa ótica, dessa ótica, dessa ótica, dessa ótica, dessa ótica. Então você vai enxergar de várias óticas a mesma situação. E levando isso a fator tempo, você vai se tornar um cara monstro, você vai se tornar um monstro. E quando eu falo fator tempo, não é uma semana, não é daqui a uma semana, 2 semanas, é daqui a 5 a 10 anos, lá para 2032, 33. Vocês vão ver o quanto se vocês realmente levar isso aqui a sério, vocês vão ver quando um monstro que vocês vão estar daqui a 10 anos levando isso a sério, interpretando as situações de outras óticas de maneiras diferentes. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se você for um profissional da saúde, da psicologia e ver esse vídeo e eu tiver falado alguma coisa errada, por favor me corrija aqui nos comentários, mas seja educado. Vamos aqui tentar espalhar conhecimento, trocar ideias. Eu ajudando alguém e vocês também me ajudando, beleza? Fica aqui com o vídeo. Se vocês não entenderam, assista ele de novo. Compartilhe ele com outras pessoas que vocês acham que precisa, porque esse é um assunto muito importante. Comece também a ler mais sobre as crenças centrais. Tudo bem? Provavelmente eu estou falando sozinho até esse momento do vídeo, porque o vídeo está muito grande. Eu duvido que alguém esteja até aqui. Até aqui. Se você está até aqui assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários que você realmente assistiu. Além de estar me ajudando, vai se ajudar também. Tudo bem? Então, tchau.